Vamos iniciar o nosso o primeiro culto da semana, com oração. Vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença de Deus em oração. Eu convido você, irmão, irmã em Cristo, para você participar conosco do culto e desta oração. É um culto. Se você não tem tempo, então não dá para participar. É um culto a Deus. Vai levar mais ou menos uns 40 minutos, 42 minutos esse culto. Não dá para você não tem tempo. É muito tempo para você perder com o Criador. Então, vá fazer as suas coisas aí, aquilo que lhe é mais importante. Para nós, o mais importante é adorar a Deus nesta manhã, iniciar aquilo que a gente chama de semana útil, adorando a Deus. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador, bendito és tu. Te agradecemos por esta semana que se inicia hoje, semana útil, né? Na verdade, se iniciou ontem. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, nos ajudando a aprender, e tão ou mais importante quanto aprender é colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos papagaios, né? O papagaio repete aquilo que ele ouve. Ele não sabe nem o que ele está falando. E, infelizmente, tem muita gente, mas muita gente, muito mais do que a gente sabe, imagina e conhece, que fala coisas, né, terríveis, porque está seguindo a multidão. Fala conosco, Senhor. Nos recebe na Tua presença nesta manhã como adoradores do Senhor. Temos tantas coisas para aprender e ainda há tempo. E só podemos obedecer aquilo que aprendemos. Se não soubermos nada, não obedeceremos nada. Fala conosco, ajuda-nos a crescermos como igreja do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés como adorador do Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, eu quero convidar você para você ler uma matéria muito interessante que eu acabei de publicar agora, uma matéria compilada do Israel Today, lá no meu blog, pastormariofilho.blogspot, né? Para você ter mais conhecimento, talvez você já saiba, que ótimo, que bom, né? Mas quem não souber, vai aprender um pouco mais. É muito bom você ler o que está escrito ali. As profecias, eu não lembro bem o título. Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo ver o título aqui. As profecias na Bíblia sobre o Hamas. Né? Dá uma lida lá, divulgue o nosso blog, pastormariofilho.blogspot.com.
Qualquer pessoa tem acesso e pode ler. E você pode se inscrever também no blog. Aí, cada vez que eu publicar alguma coisa, você recebe lá a notificação que tem uma nova publicação. Não precisa pagar nada, não. Porque essa semana que passou aí, eu estava até comentando ontem à noite, eu fiquei abismado, né? O assunto não é esse, tá? O assunto o assunto que nós vamos abordar aqui. A mensagem bíblica do culto é espiritualidade em Cristo Jesus. Mas eu não posso deixar de falar sobre este assunto. Não sei se vocês tiveram contato com isso, se vocês estão tomando ciência, eu não sei. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que eu recebi vídeo, áudio, mas eu fiquei impressionado, né? Fiquei chocado até, porque alguns áudios eram assim terríveis, né? Pessoas odiando os judeus, coisa terrível, falando, meu Deus, que coisa pavorosa. Eu sempre ouvi falar, né? Mas assim, como eu ouvi e vi essa semana, foi para mim, fiquei aterrorizado, né? Enfim, há uma campanha, há um trabalho sendo executado para que as pessoas comecem a ter ódio do povo judeu. Foi o que eu entendi. E esse trabalho é orquestrado no mundo todo, inclusive com vídeos de pessoas, eu não sei. O vídeo que eu vi, né, só mostrava o rosto assim da pessoa, cabelo comprido, óculos escuros, barba. Não sei se eu já falei isso aqui. Falei? Se eu falei, vocês me perdoam estar repetindo, mas eu sei que eu falei isso ontem à noite. E esta pessoa que se auto-intitulava judeu, eu acho que foi uma montagem isso. Eu acho que foi um vídeo preparado para esse antissemitismo, tá? Opinião minha. Eu posso estar errado. Mas essa pessoa chamava Jesus de bastardo. Você sabe o que quer dizer um bastardo, né? Você sabe. É um filho que não tem pai, ou que a mãe não saiba quem é o pai, né? Sabe, jogando os cristãos contra os judeus. Outros áudios dizendo que, onde já se vê, um áudio até de um vídeo de um pastor, não sei o nome, uma igreja que me pareceu ser bem grande pelo púlpito, assim, e ele chamando os judeus também só que ele usa o termo popular, né? De bastardos, povo isso, povo aquilo. Então, existe um trabalho, não sei da onde vem isso, para que nós cristãos nos voltemos contra os judeus, né? Dizendo que judeu está matando criancinha, está deixando criancinha morrer de fome, né? Então você se intere, não se esqueça que isso começou no dia 7 de outubro e não foram os judeus que foram lá na faixa de Gaza atacar ninguém. Não se esqueça disso, hein?
Eu não estou defendendo ninguém, estou aqui falando, né? Porque existe uma orquestração para que os cristãos se voltem contra os judeus. Porque foram os judeus que assassinaram Jesus. Primeiro que Jesus não foi assassinado. Né? Jesus era o Cordeiro Santo de Deus. Jesus nasceu para morrer, assim como nasceu o Cordeiro. Então, não entre nessa, não assimile mentiras, bobagens, tá? Porque, bom, então eu convido você para ler lá no meu blog o que quer dizer Hamas. Hamas está na Bíblia, não está com o nome de Hamas, é claro. Né? Não está com o nome de Hamas, porque Hamas é um nome da língua árabe, mas está lá bem esclarecido. Vale a pena você ler, tá? Para você ter entendimento e não cair nessas armadilhas aí. É claro que ninguém está apoiando, né, a morte de crianças. É óbvio que não, que é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Né? Numa guerra, num confronto, erros de ambos os lados vão ocorrer. Então, lê lá para você entender um pouco mais e tudo que eu puder trazer para esclarecer, eu vou trazer. Agora eu vou pedir, gente, não fiquem dando ouvidos a esses boca mole que tem por aí. Tem muita gente, a maioria se engaja, passa a fazer parte desses movimentos sem nem ter conhecimento de nada. Sabe? Sei lá. Sei, é um povo, o povo hebreu, o povo judeu, é um povo odiado, sempre foi. A gente lê isso na Bíblia. Então, quando eu vejo pessoas, né, que eu recebi áudio de pessoas se identificando, sempre se identificaram, para mim pelo menos, né, algumas pessoas até com quem eu tinha contato. Para mim eram cristãs, né? Não é porque perderam ou não quiseram mais contato comigo que deixaram de ser cristãos, absolutamente. Mas falando cada absurdo. E eu fiquei muito triste, mas eu fiquei numa tristeza, porque eu sou tão pequenininho, tão insignificante, o que eu posso fazer para abrir a cabeça das pessoas e abrir a minha também, né? Entender melhor. Então, cuidado com quem vocês seguem em rede social, muito cuidado, muito cuidado. Bom, fazer o quê, né? Eu não posso tomar conta, eu não tomo nem conta de mim, vou tomar conta. Está certo, Jair, que eu concordo com você. Ontem eu vi um videozinho curto. Puxa vida, eu não queria falar isso, viu? Eu vou falar assim. Ontem eu recebi um vídeo curto, muito bem, eu não me lembro de quem. E o sujeito no videozinho dizia que... Não, eu não vou falar sobre isso. Deixa eu... Não vou, porque pode... Deixa pra lá. Vamos trabalhar aqui, então, para Jesus, nesta manhã.
Então, mas não é a mídia que está fazendo. A mídia faz parte disso. Mas eu não recebi isso de nenhum jornal, entendeu? Não foi uma rede de televisão, de rádio. Isso aí está vindo de pessoas, de maneira individual. Não é a mídia. A mídia participa, né? Agora são pessoas, é isso que me deixou preocupado. Vamos falar da nossa espiritualidade. E para falar de espiritualidade, eu preciso explicar para você a confusão entre espiritualidade e espiritismo. Uma coisa não tem nada a ver com outra, hein? Em Cristo, nós temos... Não, por quê, Marília? Claro que não é pecado. É que você sabe o que é, queridíssima irmã? É que eu tenho vontade, desejo de falar muita coisa, mas eu também não posso ser língua solta, né? Tem coisas que eu também preciso me controlar. E às vezes eu vou quase que perco o controle e consigo me controlar. É o caso. Eu me controlei. É melhor eu não falar, né? Porque se eu falar, não vai mudar a situação e eu vou criar aí um zum entre as pessoas que estão cultuando a Deus conosco nesta manhã, né? Eu não estou a fim de criar zum. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu quero que a gente esteja aqui disposto ou dispostos, né, a adorar a Deus, né? A política, às vezes a gente fala, não é? Às vezes isso que eu ia falar ontem era um pouco relacionado com política, tudo. Melhor não falar, vamos deixar quieto. Coríntios capítulo 2, versículo 16. Coríntios 2, 16. Se você está com a Bíblia aí, convidar você, abra a sua Bíblia, leia comigo. Se não quiser ler ou não puder, pelo menos ouça. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor a ponto de poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é espiritualidade. Ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. A mente de Cristo, né? Quando diz a mente de Cristo, não quer dizer que nós temos a mente completa de Cristo. Porque nós somos carnais e, em função desta carnalidade, a nossa espiritualidade em Cristo é um pouco truncada por causa da carne, por causa deste mundo que a gente vive, que impede a espiritualidade total de Cristo de estar em nós enquanto nós estivermos aqui neste mundo, né? Então há, primeiro, uma grande confusão quando a gente fala de espiritualidade, porque algumas pessoas relacionam espiritualidade com espiritismo. Tem nada a ver. Outros acham que quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de coisas sobrenaturais, de poderes sobrenaturais.
Está falando de espiritualidade, está falando de coisas do mundo que a gente não conhece. Mas não é bem isso. Não é poder em curar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de poder em fazer milagres, né? A gente não está falando também na capacidade de viver sem pecar. Então a gente começa a entender que espiritualidade e espiritismo são coisas completamente diferentes. Apesar de uma maneira geral, o povo entender que é a mesma coisa, mas não é, né? O homem que não conhece ao nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aos olhos de Deus, ele tem espírito, claro que tem espírito. Todo ser humano tem espírito. Só que aos olhos de Deus, aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador único, pessoal, universal, intransferível, tem um espírito morto. Mas peraí, como é que espírito morto? Espírito não morre. Quando diz espírito morto, diz um espírito inerte, diz um espírito sem atividade para as coisas de Deus, morto para as coisas divinas. Se você abrir, às vezes eu falando é mais complicado de entender. Mas se você, por falha minha, na capacidade de explicar, se você abrir em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, você vai ler sobre isso. Quem não tem Jesus, tem o espírito, aos olhos de Deus, morto. É claro que espírito não morre. Mas aos olhos de Deus é um espírito, por que morto? Porque é uma palavra boa na língua portuguesa, é um espírito inativo, é um espírito inerte, é um espírito que não se aproxima do seu Criador e não recebe os benefícios desta proximidade. Se você abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 12, você também vai ler sobre isso. É um espírito. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, porque quem não tem Jesus como Senhor e Salvador é uma pessoa que, primeiro, não se reconhece como pecadora, não se reconhece como perdida e que precisa de alguém que a salve, que a resgate. E quem não tem este entendimento, não consegue entender as outras coisas de Deus. Por causa disso que a gente vê tanto absurdo religioso. Por causa disso que a gente vê tanta idolatria. Idolatria que é tão corriqueira aqui no Brasil. É comum idolatria aqui. É comum. Aos olhos de Deus, isso é uma abominação. Não tem como você confiar em qualquer ser que não seja o nosso Salvador Jesus Cristo.
Estou falando em confiar a sua vida, confiar as suas... Você não pode confiar a sua vida no seu marido, as suas necessidades na sua esposa, porque todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Então, quando a gente confia, a gente está confiando num ser exatamente igual a gente, cheio de falha. Se nós estamos confiando, é porque nós não somos capazes de suprir aquilo, de realizar aquilo que a gente acredita que o outro possa realizar. E se o outro é igualzinho a nós, ele também não pode. Só que quem tem o seu espírito morto não entende isso. Tem medo de fugir disso. Porque desde criança é colocado um certo pavor, né, que eu brinco, porque isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um tom muito sério. Isso é um terrorismo espiritual. Você impor sobre as pessoas um medo para que elas, debaixo desse medo, né, passem a sua vida toda na escuridão. Isso é terrorismo espiritual. Você sabe quando alguma coisa é classificado como terrorismo, né? Porque eu estou me segurando. Para não falar. Por exemplo, aqueles 1.500 e pouco que foram presos lá em janeiro, em Brasília, né, foram classificados como terroristas. Meu Deus! Meu Deus! Isso foi uma das maiores piadas que a justiça brasileira fez com o povo. Que terrorismo que tinha ali. Que terrorismo uma pessoa da minha idade pode fazer? Donas de casa, idosos, que terrorismo? Terrorismo sem arma. Aliás, eu creio que a gente podia pegar o nosso exército, glorioso exército brasileiro, né? Que prendeu 1.500 pessoas lá em janeiro, em Brasília, e enviá-los lá para treinar o exército de Israel, que está combatendo terroristas também. Nós fomos aqui tão capazes. Então, o nosso exército é capaz de treinar os israelenses lá para combater o terrorismo lá também. Então, quando incutem um medo na gente, isso é terrorismo. Porque o terrorismo trabalha usando o medo como uma das armas. Então, essas pessoas que são idólatras e têm medo de sair da idolatria, já pensou se eu deixar de seguir um santo, um não sei o quê? Nossa, vai acabar com a minha vida. Tem gente que tem medo de macumbeiro, não tem? Eu não mexo com essa gente, não, eles fazem macumba. O problema é deles. Isso é terrorismo. A pessoa não aceita, mas ela fica quieta por medo. O que acontece? Eu quero que você entenda o que é terrorismo. E que existe o terrorismo espiritual. Dentro das próprias igrejas existe. O que acontece nas favelas,
Agora não pode mais falar favela, nas comunidades, né? Aonde dizem, eu não acredito, sinceramente, é outra coisa que eu vou falar aqui, que eu não acredito, eu posso estar errado? Posso, claro que posso. 99,99% dos moradores das comunidades são gente honesta. Eu não acredito. Existem pessoas honestas que moram nas comunidades? É claro, é óbvio que existe, mas 99% não. 99% não, isso aí né? Sabe, dar o tapa e esconder a mão. E cristão não pode dar o tapa e esconder a mão. Nós temos que ser sinceros. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Mas eu não acredito. Então, os honestos que vivem nas comunidades vivem debaixo desse terrorismo dos bandidos, quase isso que não falam, tem medo, né? Mas não falam, tem medo, mas tem um bilhetinho que você pode colocar na mão da polícia, tem a denúncia que você pode fazer anônima. Então, quem sabe que há coisa errada e simplesmente convive com aquilo, é errado também. Então, quando 90%, 99% falam aí, né? É de gente honesta? Não, não é. Existem pessoas honestas, é óbvio, mas esse percentual aí está errado. Porque se eu sei que há algo errado e eu, por medo ou por falta de desejo de viver a verdade, eu faço de conta que está tudo bem, sou um omisso. E o que a Bíblia fala das pessoas omissas? Então, esta gente não entende as coisas. Não adianta você dizer, não, eu sou cristão, porque eu sou... Mas o que eu posso fazer? Ora, você pode fazer muita coisa que você não faz. Você não faz porque é conveniente não fazer. Jesus, vamos trocar de posição. Você consegue imaginar Jesus hoje morando numa comunidade onde tem bandido, traficante, tem de tudo. Não que só em comunidade tenha isso, não é. Todo lugar tem. Mas imagina Jesus vendo uma boca de fumo, uma prostituição de menores, bandido tomando conta de tudo ali, fazendo e desfazendo. Jesus vivendo ali, você acha que Jesus ia ficar quieto? Passa pela tua cabeça que Jesus não iria fazer nada. Não, eu quero saber, o que passa pela tua cabeça? Jesus ia ficar que nem uma marmota lá, quieto, eu não vou me envolver com isso não sei o quê. Jesus faria isso? Se ele por 2 vezes foi lá, limpou lá os arredores do templo ali, de gente fazendo coisa errada. Então, está cheio de igrejinhas. Eu não estou falando mal, eu estou trazendo para vocês sobre espiritualidade. Está cheio de igreja em comunidade que pede para se instalar lá, pede para traficante, pede para o dono do lugar. A gente vai fazer culto aqui. Tem que pedir nada. Tem que chegar lá e colocar o que tem que colocar lá. Isso é falta de espiritualidade, é falta do Espírito de Cristo em nós.
Pastor, falar é fácil. Eu sei que falar é fácil. Alguma vez você me ouviu falar que ser cristão é fácil? Eu nunca falei. Eu sempre falei ser cristão é difícil. Porque ser cristão do jeito que as pessoas são é fácil. Fácil, cristão não tem compromisso nenhum com a verdade, com a moralidade. Tá cheio de cristão aí que não deixa a barba, porque a denominação não deixa. Não tem bigode, porque a denominação não deixa. Não usa bermuda, porque a denominação não deixa. Um monte de coisa. E aceita um zilhão de coisas que a moralidade, que a lei não permite. Para isso ele faz assim. Agora, para aquilo que a denominação impõe, ele cumpre tudo. Porque é mais fácil. Isso não é espiritualidade. O homem que não conhece verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador é um espírito morto. Faz de conta. Vai lá, bate palma, canta, não sei o quê. Mas é um espírito morto para as coisas de Deus. Eu não concordo. Tudo bem, você não é obrigado a concordar. Eu estou pedindo para você ler a Bíblia. Gênesis 2:17, 3:6, Romanos 5:12, Romanos 8, do 6 ao 8. Não precisa concordar comigo. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meu irmão. Se você vê coisa errada e fica quieto, que espiritualidade é essa? Que espírito de Cristo é esse? Você sabe que o sujeito ali está vendendo maconha, crack, cocaína, essa porcaria toda aí, na esquina da sua casa, ou na porta da sua casa, muitas vezes. E você não faz nada, você fica quieto. Porque não sei o que, eu tenho família. Mas você não precisa. Existem maneiras de você expor isso para quem é competente para combater isso, que você não está exposto. O espiritismo, que há essa confusão entre espiritualismo, espiritualidade e espiritismo, você sabia que o espiritismo é baseado em lógica, no raciocínio humano? O espiritismo é baseado nisso. O espiritismo procura explicar assuntos referentes ao mundo físico e ao mundo espiritual. E como que ele explica isso? Na lógica humana. É claro que existem espíritos, é óbvio, além do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, né? A gente vai ler a Bíblia, Romanos 8:38, Efésios 6:10, né? Satanás é um anjo de luz que brotou dentro dele o desejo ardente de ser maior que Deus. Não foi Deus que criou isso aí. Isso aí foi uma criação do próprio espírito, de Satã, o espírito chamado Lúcifer. Ele criou isso dentro dele. Porque tem gente que diz, então Deus criou o bem e o mal. O mal foi criado pelo próprio Satanás. Olha o tempo já aí. Então, o que a gente precisa entender? É que existem outros espíritos. E quem está em Cristo, né,
quem tem a graça de Cristo derrota esses outros espíritos que normalmente tentam convencer as pessoas, né, do errado, de ter uma vida, né? Ontem eu estava com... Não devo falar isso. Né? Algumas pessoas passam pela vida e não sabem por que passaram pela vida. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo do homem quando ele nasce? Por que o homem nasce? Isso não é filosofia, não estou aqui com filosofia. Por que o homem nasce? Ele nasce para ser salvo, para aumentar a população dos salvos no céu. Tem pessoas que morrem e nascem e não aconteceu nada na vida. Pode ter construído não sei quantos prédios, não sei quantas pontes. E daí? As pirâmides lá do Egito, é uma coisa linda, coisa maravilhosa. Você fica ali olhando aqui e fala, meu Deus. Mas e daí? Os caras que construíram aquilo estão aonde? Esta é a pergunta. O Espiritismo vai falar que estão aqui, que estão ali, que reencarnaram, não é? É uma solução racional. Agora, o cristianismo diz o quê? Eu não estou condenando ninguém ao inferno, não é isso. Mas do mesmo jeito, estou usando, né, a mesma peneira aqui. Do mesmo jeito que o Espiritismo fala da reencarnação, que é um absurdo, é um absurdo. O cristianismo mostra através das santas letras que quem não está em Cristo está no inferno. Né? Então, nós nascemos para ter esta salvação que vem do Salvador Jesus Cristo. Judeu não assassinou Jesus. Jesus veio para morrer. Jesus não foi assassinado. Ele era o Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro Santo de Deus. Os cordeiros que eram sacrificados a Deus era para aquilo. Jesus veio para entregar a sua vida voluntariamente para que nós estivéssemos aqui hoje salvos, no nome dele, Cristo Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, exaltar o Senhor, engrandecer o Senhor, a tua bondade, engrandecer a tua compaixão, a tua misericórdia. Dizer, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós nesse mundo completamente doido e que vai piorar muito, muito. Né? Lê lá a nossa publicação no blog, né? Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Está só começando, gente. Então que a gente se agarre a Jesus e tenhamos um cristianismo verdadeiro. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.